Carta TV Pregadores. Você sabe o que significa Carta TV Pregadores? Uma carta criada em 1995, mostrando, como você está vendo aí na sua tela, um cidadão que numa mão você vê dinheiro, notas verdes, e na outra você vê uma Bíblia. E qual o real significado dessa carta? Qual o propósito deles para essa carta? Vamos analisar a carta agora. Pregadores da televisão. Os Illuminates mandam maçons para se formarem padres e pastores e infiltrarem eles nas igrejas, com o objetivo de levar o dinheiro para a maçonaria e o povo aceitar o líder mundial, que é a besta, e fazer escândalo no meio cristão para derrubar as igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja levantada por Illuminates. Pesquise sobre isso na internet, pesquise sobre maçons nas igrejas e verá as denúncias e provas. Pesquise sobre Universal e a maçonaria. Queridos, nós estamos observando que há um grande conflito no meio do povo evangélico. Doutrinas pagãs que eles estão introduzindo para o povo, ensinando coisas heréticas, mentirosas, levando as pessoas à destruição, levando ao abismo. E essa carta mostra claramente os pregadores de hoje, porque não são mais pregadores do telhado, não são pregadores que pregam a verdade, mas são cães gulosos, como diz o profeta Isaías, que estão roubando as pessoas. E como a população não costuma ler a Escritura, não costuma estudar a palavra, elas caem na cilada dessas pessoas. E o povo morre porque eles faltam o conhecimento. Então, meu querido, com esses escândalos que estão acontecendo por aí nas igrejas evangélicas, falsos testemunhos, milagres falsos, pessoas atrás do materialismo, a maçonaria, que está envolvida até mesmo dentro do catolicismo romano, da seita do catolicismo romano, e em todas as outras igrejas. Eles estão realmente levando as pessoas, preparando as pessoas para adorar a besta, ao anticristo. Devemos ficar muito atentos com isso. Eu quero que você preste atenção no vídeo, que é uma denúncia que você encontra aqui na internet, onde a Rede Globo de televisão denuncia a equipe da Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Bispo Macedo, com os seus outros pastores, que estarão ali envolvidos em lavagem de dinheiro, em maçonaria. E também há uma denúncia aqui pela internet, que eu encontrei esse vídeo, eu gostaria de mostrar para você, para que você possa fazer o próprio, não o julgamento, que nós não podemos julgar, mas que você possa analisar. O senhor e líder das igrejas, Assembleias de Deus, o senhor Silas Malafaia, já falou várias vezes no seu programa que ele não está envolvido com a maçonaria. E agora há provas concretas que ele está envolvido com a maçonaria. E eu encontrei esse vídeo aqui na internet, gostaria de passar para você, para que você possa analisar cuidadosamente. Mas tome cuidado para você não julgar essas pessoas, mas apenas analisar. O que será? Será que é verdade? Será que eles estão envolvidos realmente com a maçonaria? E nesse vídeo você vai observar que o senhor Silas Malafaia está segurando um quadro maçônico e abraçando um dos maçônicos, de uma loja maçônica, parece que no Rio de Janeiro. Observe atentamente esses dois vídeos, que eu creio que vai chamar muito a sua atenção para esse plano da elite global de enganar as pessoas dentro das igrejas evangélicas. Eles criam maçom. Na realidade, quem é maçom e é evangélico ou pastor não vai falar que é maçom, de forma nenhuma. Vamos observar aqui agora, atentamente. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo vai pedir ajuda internacional para rastrear movimentações financeiras na investigação de lavagem de dinheiro contra Edir Macedo e mais 9 pessoas. A promotoria concluiu que empresas de comunicação estão entre as que receberam ilegalmente dinheiro de doações de fiéis da Igreja Universal que deveriam ter sido usadas em obras de caridade.
O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a documentos que fazem parte da investigação sobre o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras pessoas ligadas a ele e à igreja. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelam que o dinheiro dos fiéis, arrecadado para a manutenção da igreja e obras sociais, era desviado para a compra de empresas de comunicação. O relatório faz parte da investigação de 2 anos do Ministério Público de São Paulo, que culminou na denúncia contra Edir Macedo e 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os recursos em benefício próprio. Todos agora são réus no processo que apura desvio de dinheiro de fiéis para compra de bens e empresas, em nome de particulares próximos a Edir Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio. A reportagem afirma: 8 empresas de comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as 10 principais beneficiárias de transferências eletrônicas ou depósitos bancários que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras beneficiárias: Edminas, Rede Mulher de Televisão, Editora Gráfica Universal e Rede Família de Comunicação, todas ligadas ao grupo. Ainda de acordo com o jornal, dos 8 bilhões de reais que passaram pela igreja e por empresas ligadas a ela em 7 anos, 300 milhões foram movimentados em 5 países: México, Venezuela, Estados Unidos, África do Sul e Chile. Durante a fase de inquérito, a maior parte dos acusados foi intimada e se apresentou na delegacia, mas, por orientação do advogado, eles disseram que falariam apenas diante do juiz. Segundo a polícia, Edir Macedo não compareceu. A intimação dele foi entregue à defesa, já que o bispo mora nos Estados Unidos. De acordo com a promotoria, a investigação vai prosseguir agora com um novo pedido de ajuda internacional para localizar valores que possam ter sido movimentados ilegalmente no exterior. Uma funcionária do advogado Arthur Lavigne, que representa os réus, disse que ele passou o dia muito ocupado e que não teve tempo de ver as denúncias publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. E você vai apresentar nesse altar o teu sacrifício, que é de R$100.000, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de R$10.000. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho. Eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas como sacrifício será válido a Deus. Não haveria nenhuma ilegalidade na coleta de doações se o destino dos recursos fosse outro. Os promotores lembram na denúncia que a Constituição Federal, inclusive, determina que igrejas não paguem impostos para que o dinheiro das ofertas possa ser integralmente aplicado em assistência social e na manutenção dos templos onde a fé é praticada. O que a denúncia contra Edir Macedo atesta é que ele e outros acusados vêm tirando dinheiro dos fiéis não para investir na igreja ou em assistência social, mas para enriquecer de maneira ilícita. Eu tenho que tratar meu carro agora. Já pega a chave, documento, preenche o seu papel aqui, meu Deus, tá aqui, ó. Eu tô colocando no teu altar. Estas imagens foram gravadas 3 anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da TV Globo, registrou a maneira como os pastores agem. Segundo a denúncia, eles seguem ordens de Edir Macedo e são avaliados principalmente pela capacidade de recolher dinheiro. Recursos que depois são desviados para empresas, o que foge do propósito de assistência social e religiosa de uma igreja. Que o pecado diz que você é viu, em nome de Jesus, se você vai ser fiel realmente, diga por Deus, eu serei fiel. Em tempo em tempo, 10% de tudo que vier em minhas mãos, nesta semana. Para os promotores ficou claro que, sob o comando de Edir Macedo, os pastores não se contentam com o dízimo, os 10% do salário. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. E você vai pegar o que você tem
gente vai colocar no altar. Então, pensa, o que você tem? O teu sustento. Traz aqui e deposita para Deus. Hoje é tudo prata. Em nome do Senhor Jesus. A denúncia afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria igreja. Este homem já frequentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000 e aí foi indo. Vendi geladeira, vendi um freezer, vendi um micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas. Né, porque eles incentivam, a gente não dá muita bola para coisa material. O importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de fogueiras santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. Isso é tudo falcatrua. Eu acreditava, até o dia que eu fui comprar. Não como qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar lata de óleo e botava nos vidrinhos e dava para as pessoas como se fosse óleo santo de Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental e, em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal. Ou ainda no flagrante feito em Nova York 10 anos antes, é o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar. O senador Marcelo Crivella, do PRB, que é sobrinho de Edir Macedo e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, falou hoje no plenário do Senado. Ele criticou a ação criminal em que o tio e mais 9 pessoas são acusados de lavagem de dinheiro e de desviar as doações à igreja para a compra de empresas. Essa tese de que pastores tenham pego dinheiro de ofertas, mandado para o exterior e assim financiado recursos para enriquecer, isso não é novo. Isso já foi denunciado em 1993 com denúncia apócrifa. De lá para cá, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI, a Receita Federal e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal concluíram de que as denúncias não tinham fundamento. A decisão da Justiça de aceitar denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas foi destaque em centenas de jornais e de sites de notícias no mundo todo. Os principais jornais americanos estamparam a notícia em suas edições na internet. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune e Miami Herald. Os sites das 3 maiores redes de TV dos Estados Unidos, a CBS, a NBC e a ABC, também noticiaram a ação criminal contra Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele. O assunto também foi destaque nos principais jornais da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, Peru, Venezuela, Chile e Equador. Em Portugal, onde a Igreja Universal tem mais de 120 templos, o Jornal de Notícias informou que o governo local pode ajudar nas investigações. Outros da Europa também deram destaque ao assunto. Por exemplo, na Alemanha, na Polônia e na República Tcheca. A ação criminal também foi notícia em Taiwan, no Extremo Oriente. Sereníssimo Grão-Mestre, as igrejas evangélicas têm crescido muito nos últimos anos, ocupando o 2º lugar em número de fiéis. O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um templo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria.
Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos e diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. Aliás, tem um livro específico de um irmão nosso que é pastor evangélico e ele fez o Evangelho e a maçonaria. Numa próxima oportunidade eu falarei um pouquinho mais sobre esse livro. Meu muito obrigado, estamos sempre às ordens. Então em Salmo 115 diz: estes que adoram ídolos, eu os tornarei iguais aos ídolos. Eles têm olhos, não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, não apalpam. Tem pés e não andam. Você já viu o Silas falando alguma coisa? Pronto, adorou lá o Bafomete, o bode, ó, boca fechada, não fala nada. Você é maçom? Não sou maçom. Primeira coisa com o Abimael, ex-maçom, grau 33, quando você é ensinado, se te perguntarem você é maçom, eu sou orientado a mentir. Eles podem mentir, porque o pai deles é Satanás, então eles podem mentir. Irmão, eu pagava R$10 por um artigo contra a maçonaria de qualquer líder evangélico. Passei a pagar R$100, passei a pagar R$1.000, irmão. Traz aqui agora R$1.000 um artigo do Silas Malafaia contra a maçonaria. Irmão, isso está lá em Ezequiel 8. Maçonaria, esse que adora o sol, que leva o ramo de acácia ao nariz, como Abimael confirmou no vídeo que está lá em todos os nossos sites. Copie e passe para os outros, irmão. Coloca lá na tua igreja para você ver. A coisa mais abominável, a maior abominação, o maior pecado, a coisa mais leviana, a coisa mais porca, mais imunda, mais imoral, mais tudo. Então, estas pessoas estão falando em nome de Jesus e você está ouvindo, é porque você não está conseguindo ouvir. Nós estamos falando, você não vai ouvir, porque você idolatra o ídolo, você já está no inferno com eles. Você não, é uma maldição que Deus concede, irmão. E ele é espírito, mora aqui dentro. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É isso que ensina a palavra. Irmãos, é muito claro. Agora você vai perguntar a esses homens:
Eles que têm que responder, não sou eu que tenho que responder. Se o Bispo Macedo é maçom, se não. Pergunta quantas vezes o Silas Malafaia pregou Ezequiel 8. Quero ver ele na televisão pregando Ezequiel 8. Aí, eu traz aqui agora R$1.000 um artigo do Silas Malafaia contra a maçonaria. Eu traz aqui agora R$1.000 um artigo do Silas Malafaia contra a maçonaria. Eu traz aqui agora R$1.000 um artigo do Silas Malafaia contra a maçonaria. Pastor Malafaia, olha só, Pastor Malafaia, poderia explicar sobre os vídeos que falam a seu respeito com envolvimentos com a maçonaria? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu sou da maçonaria só se a loja for na rua Montevidéu 1191, onde é a minha igreja. E o grão-mestre é Jeová. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Que maçonaria porcaria nenhuma. Isso é uma acusação. Uns caras que querem ganhar hábitos através de internet, quer caluniar. Essa aqui é a história. Que eu sou de maçonaria alguma, rapaz. Eu sou de coisas... A maçonaria não é pra nós. Tem coisa que vale pra qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve. Ok? Isso não é pra nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. Isso é calúnia, meu irmãozinho. Só posso dizer pra você. Calúnia. Não tem outra história. Não tem outro papo. Ok? Meu irmão, quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro, duvidar, criticar e determinar. Já disse aqui no programa e vou falar mais uma vez. Tudo que você ouvir de alguém, faça isso. Duvidar, criticar e determinar. Meu irmão, quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro, duvidar, criticar e determinar.